Meu nome é Juliana, tenho 37 anos, sou advogada e sou mãe. Ser mãe sempre foi um sonho muito grande na minha vida até uma certa época. Eu me casei aos 23 anos, permaneci nesse casamento durante 11 anos. Durante o meu casamento eu tentei ter filhos, que era meu sonho ter uma família, ter filhos, né? Eu desde pequena sonhei dessa forma. E só que em 2012 eu recebi o diagnóstico que eu era infértil, que eu nunca poderia ser mãe, essa foi a palavra do meu médico, né? E aí meu mundo desmoronou. Neste momento a minha vida deu um giro de 90 graus, vamos falar assim, eu me vi totalmente perdida, sofri muito. E hoje, assim, quando eu vejo mulheres tentando engravidar, eu sei qual é a sensação que elas vivem. Eu fiz um tratamento longo, fui para Belo Horizonte e na época minha mãe estava do meu lado ainda, minha mãe era viva, né? E minha mãe acompanhou todo esse sofrimento meu. E no momento também do que recebi a notícia que realmente não poderia ser mãe, que foi um exame que eu fiz aqui em São João del Rei, precisei passar por uma cirurgia, e onde foi diagnosticado que eu não tinha os folículos nas trompas, o que nem bebê de proveta seria possível na minha gravidez. E aí, neste momento, eu me vi tendo que refazer a minha vida, tive que recomeçar tudo de novo. Nesse momento eu realmente desfoquei do meu casamento, porque eu não enxergava mais sentido de estar casada, uma vez que eu não poderia constituir família. Para que eu iria permanecer ali se o vínculo do casamento, que é constituir família, ter filhos, eu não poderia viver? Então, diante do mundo novo que eu estava, e aí foi, eu acho que um instinto de autodefesa meu. Neste momento, quando eu descobri que eu não podia ter filho, eu comecei a ter uma certa repulsa de criança. Eu amava criança, era louca com criança. Então, quando eu recebi esse diagnóstico, eu tomei uma certa repulsa. Então, era acho que uma instinto de defesa meu, eu não posso ter, então eu não quero ficar perto. E aí fui desenvolvendo esse certo medo de criança, certa repulsa. Foi quando em 2021, em fevereiro de 2021, eu tive um grande susto, vamos falar assim. Eu já estava separada há 3 anos e aí eu descobri que eu estava grávida. E aí meu mundo desmoronou mais uma vez, como lá em 2012, porque eu estava com minha vida totalmente estruturada, já estava formada, advogando, estava morando sozinha, né, construí minha independência, estava estudando para concurso público, a minha intenção era ir embora daqui, né, construir uma nova vida. Eu já tinha me encontrado sozinha, então assim, a solidão era algo que eu tinha colocado em mim, e aquilo era perfeito para mim até aquele momento. Então foi quando eu descobri que eu estava grávida em 2021, fiquei completamente desesperada, meu sentimento foi de uma grande revolta com Deus, principalmente, porque minha mãe, se tivesse que eu te contaria, né, o quanto que eu sofri, o quanto que eu rezei, que eu fiz promessa na época do meu casamento e eu não consegui. E aí depois de anos, né, vamos falar depois de 13 anos, eu me vejo grávida, sozinha, não estando no meu casamento. E aí a gente para e pensa assim, como que a gente é preconceituoso. E eu não sabia que eu tinha tanto preconceito comigo mesma, né? Então, no começo da gravidez foi muito difícil, porque eu tive medo da sociedade, medo das críticas que eu recebi também. E foi difícil porque no começo da gravidez eu tinha tanto medo do julgamento das pessoas que eu escondia minha barriga. Eu lembro que eu chegava a trabalhar e no fórum, nos lugares onde eu vou, eu colocava uma pasta para esconder a minha barriga, para as pessoas não entenderem que eu estava grávida. Até o momento que eu tive um grupo de apoio, que são amigas que estão presentes até hoje na minha vida, graças a Deus, e que elas permaneceram do meu lado e me fizeram enxergar que aquilo não era um problema, né? Que aquilo era uma solução. E aí que foi a parte mais forte da minha vida, porque nesse momento eu tive pessoas que seguraram a minha mão e me mostraram que eu não estava errada de ser mãe solteira, né? Como o povo fala hoje, a mãe solo. Como eu falei no começo, eu tenho 37 anos, eu fui criada num conceito que para você ter filho, você tem que ter família, a criança tem que ser com o pai e a mãe do lado. Então isso me assustava muito. E aí no decorrer da gravidez eu comecei a aceitar o Gabriel, que é meu filho hoje, né? Eu lembro que eu aceitei o Gabriel quando eu estava com 4 meses de gestação, que aí eu desbloqueei esse preconceito da minha cabeça, esse medo, e comecei a viver a minha gravidez, até que foi quando eu tomei coragem, fiz uma publicação no Instagram,
onde eu mostrei minha barriga pela primeira vez, escrevi um texto imenso, explicando, né, que o Gabriel era um milagre na minha vida, como ele é. E aí eu fui descobrir que a minha tia Ângela, irmã da minha mãe, havia feito uma novena com o padre Reginaldo Manzotti, pedindo a Deus a cura da minha infertilidade. E aí ela me contou que ela fazendo a novena, o padre Reginaldo Manzotti pediu para rezar para aquelas mulheres que não puderem engravidar. Aí nesse momento ela me imaginou, colocou a mão na barriga dela e pediu a Deus para curar a minha infertilidade. E eu tenho certeza que Deus ouviu as preces dela. Me recordo também que quando eu cheguei perto do meu médico, que me deu o diagnóstico em 2012, que eu não poderia ser mãe, ele riu e falou assim: Gilane, você é louca, não tem como você estar grávida. Aí eu falei: doutor, mas eu tô grávida. Ele falou: não, vai fazer um ultrassom, porque deve ter alguma coisa alterando o seu nível no sangue, não tem como, faz um ultrassom. Quando eu fiz um ultrassom, nem eu também acreditava no começo, que eu mostrei pra ele, essas foram as palavras do meu médico, né? Que se alguém não acreditasse em Deus, tinha que me conhecer, porque a minha gravidez é um milagre. Eu não estou curada, não estou curada, né? Não estava curada, e meu filho estava no meu ventre, no útero, completamente perfeito, graças a Deus, sem a medicina entender. No começo da gravidez, realmente, eu falava que não queria, pensei várias vezes no aborto. Só que quando eu vi que eu estava gerando uma criança, e cada ultrassom eu me apaixonava por ele, porque eu vi que era um ser humano. Quando eu vi os dedinhos dele, quando eu vi a orelhinha dele. Aí eu falei: gente, eu não posso fazer isso, é um ser humano. É um ser humano crescendo dentro de mim, tomando forma. Eu não posso tirar essa criança por um simples egoísmo meu, por um medo do preconceito da sociedade, me achar que eu vou ser mãe sozinha. E aí eu fui me apaixonando por ele, até o momento do parto, que eu acho que isso só quem é mãe vai me entender. E vai saber essa sensação, que é a melhor sensação do mundo, né? Quando o Gabriel nasceu, eu estava com a minha amiga, que é a madrinha do Gabriel, na sala de parto. Ela entrou comigo. E o médico, eu lembro que eu tava lá, foi cesárea meu parto, né? Porque eu tinha uns miomas também no útero. E aí, a gente, naquela preparação toda, eu muito nervosa. Eu lembro foi o doutor Luiz Ney e o doutor Agostinho que fizeram meu parto. E aí eu lembro do Agostinho falando com o Luiz Ney assim: empurra que ele vem. Gente, esse momento é assim, indescritível. Na hora que o Luiz Ney faz aquela força, né, para o Gabriel nascer, que eles levantam ele, que o Gabriel dá o primeiro choro e que eu consigo visualizar de verdade meu filho, é como se naquele momento eu morresse para o mundo e nascesse de novo. É uma sensação assim, inexplicável, é como se me tirasse de dentro de mim. E aí hoje eu entendo o que é o amor, o que é você se ver fora do seu corpo, o que é você sentir que o seu coração saiu naquele momento. A sensação que eu tive foi isso, é que um pedaço de mim acabou de sair de dentro de mim e eu vou ter que viver com esse pedacinho de mim crescendo, desenvolvendo ao meu lado e sabendo que um dia ele vai viver a vida dele, né? Como eu também hoje cresci e vivi longe da minha mãe, que ele também vai ser assim. Mas assim, é um amor indescritível, não sei explicar, só sei dizer que eu achava que eu conhecia o amor, mas eu conheci de verdade em 2021, em novembro, dia 11 de novembro de 2021, eu descobri o amor. Eu achava que eu era feliz sozinha, né? Como eu disse no começo da gravação, que eu tinha me encontrado na minha solidão, tinha aprendido a viver sozinha, mas hoje eu vejo que eu não era feliz. Existia um vazio enorme dentro de mim que foi preenchido com a chegada do Gabriel. Que quando minha mãe partiu, esse vazio ficou enorme, né? Eu achei que nunca ia passar. Hoje o Gabriel amenizou muito a falta da minha mãe. Claro que ele não substitui, são amores completamente diferentes, né? Mas ele veio, acho que até amando dela, como minha tia mesmo fala, que minha mãe mandou um companheirinho pra mim, e é verdade. E hoje, assim, aquele vazio, aquela solidão que eu tinha, foi embora, morreu. Hoje sou uma pessoa que eu penso no futuro, eu penso no amanhã, eu tenho novos sonhos, novos propósitos, tenho um novo sentido para poder acordar todos os dias. Eu nasci de novo. Hoje eu sou uma nova pessoa. Venho me conhecendo a cada dia. Cada dia que eu acordo pelo Gabriel, eu sou uma nova pessoa.